Graça e paz, mulheres bem-aventuradas, sejam muito bem-vindas a esse canal. Glória a Deus por mais um dia, graças a Deus pela palavra do Senhor. Espero que você esteja bem, você, a sua família. Saiba que Deus, Ele não está no controle, mas Ele é o próprio controle de todas as coisas, amém? Espero que o Senhor esteja falando contigo também. Se você é a primeira vez que está vendo um vídeo desse canal, vá depois até os outros, veja os demais devocionais. Eu tenho certeza que Deus falará altamente ao teu coração, como tem falado ao meu coração. E hoje eu quero falar sobre um tema tão importante, sobre o nosso amigo Espírito Santo, amém? E eu gostaria que você, se puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Minhas irmãs, quando Jesus ele morre e ressuscita ao terceiro dia, e depois quando ele vai ao céu, volta para sua casa, ele fez uma promessa. Subindo ao céu, ele fez uma promessa que não nos deixaria sós. Ele enviaria o Consolador, um Espírito da verdade que o mundo não conhece. Ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria o Espírito Santo. E esse amigo Espírito Santo foi o maior presente que nós podíamos receber de Jesus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele é o próprio Espírito de Deus e ele tem algumas particularidades. Ele tem sentimentos como ciúmes, ele sente as nossas dores, ele chora por nós, ele intercede por nós. E ali em Atos 2 se cumpre a palavra do Senhor. Ali em Atos 2, depois, no dia de Pentecoste, veio sobre aquele lugar o Espírito Santo de uma maneira tão linda. E eles ali começaram a falar em outras línguas, e pessoas que passavam, que falavam outros idiomas do que os israelitas, passaram a entender porque eles falavam no seu próprio idioma. Então imagina que estivesse passando ali alguém ali da Ásia, né? De algum país que não falava a língua hebraica, a língua grega. Eles passaram a ouvir falar no seu próprio idioma. Então, trazendo para a nossa contemporaneidade, nossos dias atuais, por exemplo, imagina que chega aqui na minha casa alguém da América que fala inglês. E o Espírito Santo, através de línguas estranhas, passa a falar através da minha boca no idioma inglês. E aquele americano passa a entender o que eu estou falando. Assim foi no dia de Pentecostes. O Espírito Santo invade aquele lugar e aquelas línguas poderosas falam no próprio idioma daquelas pessoas. Olha que coisa maravilhosa. E o Espírito Santo, ele vem em nossas vidas para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ninguém nos convence do nosso próprio pecado. É o próprio Espírito Santo que tem esse poder de atuar em nós, nos fazer a se arrepender. É o Espírito Santo que nos conduz a Jesus, nos conduz à adoração. É o Espírito Santo que nos guia. É Ele que nos guia. É o Espírito Santo que nos dá poder através do nome de Jesus. É o Espírito Santo que nos dá dons espirituais, o dom de falar em línguas estranhas, o dom de cura, dom de sinais e maravilhas, dom de profecia, os 9 dons descritos ali em primeira carta de Paulo aos Coríntios. É o Espírito Santo que fala aos nossos corações. Como é bom
ter a presença do Espírito Santo em nós. E quando é que passamos a ter a presença do Espírito Santo em nós? A partir do momento em que nós confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, não tem nenhum mediador. Eu reconheço que Ele é suficiente para mim. Eu reconheço que Jesus é suficiente para mim. Eu não preciso mais de nenhum mediador. Seja um homem, seja uma imagem, apenas Jesus me leva a Deus. Apenas Jesus intercede ao Pai por mim. O Espírito Santo e Jesus intercedem ao Pai por mim. E então, a partir desse momento que nós temos essa convicção através do Espírito Santo, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, aleluia. E quanto mais nos entregamos a Ele em rendição, quanto mais oramos, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais jejuamos, mais essa presença é notória em nossas vidas, mais, aleluia, mais essa presença é manifesta em nossas vidas, mais temos intimidade com Ele, e temos percepção nele em mínimas coisas, Ele fala conosco em mínimas coisas. Você já teve experiência com Deus assim? De, às vezes, querer ir para um lugar, e as pessoas falar para você não ir, depois você entende por que você não foi, de tantas coisas, às vezes é um exame médico que você olha e fala, meu Deus, será que eu tô com essa doença? E o próprio Espírito Santo fala para você, não é nada, fica em paz, não é nada. Já aconteceu com você, de você perder alguma coisa, e o Espírito Santo fala para você, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu me lembro, o Espírito Santo está me trazendo aqui a memória, uma vez que eu fui viajar para casa da minha irmã, do meu cunhado, nos Estados Unidos, e eu e o pastor Oliveira esquecemos o nosso passaporte no aeroporto. A bolsa do pastor, esquecemos na calçada do aeroporto, e minha irmã foi nos buscar no aeroporto com meu cunhado, e quando a gente chega, a gente conversa, e à noite, quando a gente vai jantar, eu falo, amor, cadê a bolsa? Ele, não sei. E daí a gente foi procurar a bolsa, e cadê a bolsa, gente? Esquecemos o aeroporto. Imagina você perder 2 passaportes, 2 vistos. Meu Deus, misericórdia. Eu fiquei ficamos num desespero, ligamos lá no aeroporto, só que ali a sala de achados e perdidos já estava fechada, e no outro dia nos levantamos e eu nem fui para a sala, já lá no quarto eu ajoelhei e comecei a orar, chorando, Deus, tem misericórdia, se eu não achar esse passaporte, talvez eu nunca mais volte aqui, me ajuda, nos ajude a achar esses passaportes. E de repente, quando eu estou orando, veio uma alegria tão grande dentro de mim, e aquele louvor muito forte do Diante do Trono, que o tempo de festa, sabe? E começou assim, muito forte dentro de mim. Esse é o tempo de festa, esse é o tempo de louvor. E veio uma alegria tão grande dentro de mim. Ali eu levantei, tenho certeza que os passaportes seriam encontrados. Quando eu saio do quarto, meu marido estava conversando com o nosso amigo Alexandre e disse, olha, liguei lá e a sua mala está no achado e perdidos. Fomos para o aeroporto e lá estava a mochila do pastor, junto com os nossos 2 passaportes, para a glória de Deus. Só que eu não precisei chegar no aeroporto para saber que eu iria encontrar. Dentro daquele quarto, o Espírito Santo já havia falado, vai dar tudo certo. Amém? São experiências assim que o nosso amigo Espírito Santo nos traz. São palavras ao nosso coração, nos alinhando, nos direcionando em todas as coisas. Então nós precisamos falar com Ele. Todos os dias quando eu acordo, eu dou bom dia para Deus, bom dia papai, Eu sempre estou falando com Ele, com o amigo Espírito Santo. Nós não podemos perder esse contato. Amigo Espírito Santo, bom dia amigo Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, eu te amo, eu te desejo, a minha alma anseia por ti, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também intercede por nós. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. O que é inexprimível? Aquilo que não dá para se explicar, não dá para se exprimir, não dá para explicar. Sabe aquela dor que não dá para explicar? É assim que o Espírito Santo intercede por nós. Ele sente as nossas dores. O Espírito Santo, ele nos vê e nos conhece nos momentos de maior aflição. Então, ele intercede ao Pai por nós, com gemidos inexprimíveis. Aquele gemido que não dá para entender. Assim ele intercede por nós. Então, saiba que você não está sozinha. O Espírito Santo sabe o que você está passando e ele vai interceder ao Pai. Ele está intercedendo ao Pai. Eu entendo que uma lágrima para Deus é interpretada pelo Espírito Santo. As nossas lágrimas falam, as nossas lágrimas têm poder de falar também. É como se a gente chorasse e o Espírito Santo entende que nós estamos chorando e ele leva ao Pai. Ele leva ao Pai as nossas dores. Então, comece a celebrar mais a presença do Espírito Santo na sua vida. Comece a falar mais com Ele. Dons espirituais, peça a Deus. Os dons espirituais, eles são dados à igreja em algum propósito para a obra do Senhor. Então peça para Deus dons de línguas estranhas. Falar em línguas estranhas nos edifica. Dons de interpretação de línguas, dons de cura, dons de profecias. Peça a Deus dons. Não seja tímida para pedir dons espirituais. Peça dons para Deus. Tão maravilhoso ter intimidade com Deus. Olha, coisa boa, coisa chique, coisa maravilhosa é ter intimidade com o Espírito Santo. Isso é bom, isso é valioso, isso vale a pena. Vale a pena. Então, se eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu vou abandonando as velhas práticas com a ajuda dele, eu vou abandonando mínimas coisas, eu começo a sondar o meu coração e se tiver alguma coisa aqui no meu coração que ocupa ainda o espaço de Deus, eu quero entregar, eu vou entregando. Toma isso, Espírito Santo. Aquilo que era difícil para mim é teu agora, não é mais meu. É teu, ó Senhor, essa situação na minha casa, na minha família, na minha vida, ó Espírito Santo, ora por mim, intercede por mim, Espírito Santo, me encha da tua presença, Espírito Santo, me encha do teu poder, da tua unção, da tua graça. Espírito Santo, seja comigo durante o meu dia, fale comigo, Espírito Santo, aleluia. Como é bom ter um amigo como o amigo Espírito Santo. Como é bom ter um amigo. Olha só que presente que Deus nos deu. Um amigo de perto. Um amigo que ora por nós. Um amigo que nos consola em momentos de tristeza, de tribulação, de luto. Ele é o nosso consolador de perto. Amém? Ele é o nosso consolador. Então que você fique hoje com essa palavra, que o Espírito Santo é o teu amigo, que o teu Espírito Santo te consola, que o Espírito Santo intercede por você, te dá dons espirituais, te dá poder e é um amigo de perto. Amém? Deus te abençoe, minha amada, que você e eu sejamos íntimas do nosso amigo Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Senhor. Graça e paz e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.